De onde vem tudo? Antes da luz, havia um vazio profundo. E então, uma voz, um sopro que separou a escuridão, que plantou um jardim e moldou o primeiro ser do pó. Mas a harmonia se quebrou com uma escolha, e o caminho se tornou uma longa peregrinação de dor e esperança. Séculos depois, outra voz ecoa, chamando um homem para deixar tudo e caminhar para uma promessa invisível. O que une esses momentos? A mesma pergunta queima em cada um de nós. Qual é o nosso lugar nesta história, que começou no princípio e ainda não terminou? A narrativa se desdobra não como um relato distante, mas como o alicerce de uma realidade presente. A criação, descrita em 7 dias de separação e preenchimento, revela um Deus que é tanto arquiteto quanto artista. Ele não apenas forma, mas nomeia, estabelecendo ordem e propósito em cada elemento. A luz é separada das trevas, as águas dos céus das águas do abismo, o dia da noite. No 6º dia, o ápice, o ser humano, moldado do pó da terra e animado pelo sopro divino. Não somos um acidente cósmico, mas o propósito final de um cosmos que clama por significado. O Jardim do Éden não é apenas um lugar geográfico, mas a materialização da intenção original. Um espaço de comunhão sem mediação, onde o trabalho é prazer e a nudez é inocência. A serpente aqui não é apenas um réptil, mas a personificação da dúvida que sussurra: sereis como Deus. A desobediência é, em sua essência, a recusa em confiar no limite bom estabelecido pelo Criador. O preço é a ruptura interna primeiro, o medo que substitui a confiança, a acusação que substitui a vulnerabilidade. O trabalho torna-se labuta, a relação, conflito, e o corpo, templo da mortalidade. A expulsão do jardim é a entrada na história humana tal como a conhecemos, marcada pelo esforço, pela dor e pela busca incessante por um retorno àquela integridade perdida. A promessa de um Redentor, proferida mesmo no julgamento, é a primeira fresta de luz na nova realidade de sombras. Séculos depois, a história se afunila para um homem em Harã. Abraão, antes Abrão, representa a resposta humana a esse chamado divino que interrompe a rotina. O mandato, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, é um convite à desidentificação total. Não é uma peregrinação para uma terra já conhecida, mas um salto no vazio da fé. A promessa de uma grande nação e de bênção universal paira no ar, enquanto a realidade grita o oposto, a esterilidade de Sara, a idade avançada, a ausência de herdeiros. A fé de Abraão é forjada nesse hiato entre a palavra divina e a evidência sensorial. Ela não é ignorância, mas uma confiança que se agarra à fidelidade do que foi dito. A prova do Monte Moriá é a cristalização desse tipo de fé, disposto a sacrificar o próprio cumprimento da promessa, o filho da promessa Isaque. Abraão demonstra que seu apego último não está no presente visível, mas no Deus que faz o impossível. O anjo que detém sua mão no último instante não anula a prova, mas a consolida. A fé que se dispõe a perder tudo é a fé que recebe tudo de volta, multiplicado. O pacto selado ali com a promessa de descendência e terra não é apenas para Abraão, mas se expande como um rio. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A jornada de Abraão traça o contorno de uma nova humanidade, não baseada em sangue e solo, mas em obediência e promessa. Um povo que começa com um homem que creu contra toda esperança. Essas narrativas fundacionais, da criação ao chamado, tecem uma única pergunta: como respondemos à voz que nos chama para além de nós mesmos, em um mundo que insiste em nos prender ao visível e ao seguro? A resposta, sugerem os textos, reside na disposição de caminhar com um Deus que sempre age primeiro, que planta jardins e faz alianças, e que no fim promete transformar nossos desertos em caminhos. A aliança estabelecida no Monte Moriá não se encerra naquele momento de tensão resolvida. Ela se desdobra como um rio subterrâneo que alimenta toda a história subsequente. A promessa feita a Abraão, de uma descendência numerosa e de uma terra, é em sua essência a promessa de um futuro, onde a bênção divina flui para todas as famílias da terra. Isso transforma a fé de Abraão, de um ato pessoal de obediência, em um paradigma para todas as gerações que viriam. Sua jornada, marcada por deslocamentos forçados, conflitos familiares e a longa espera pelo cumprimento da promessa, espelha a experiência de todo o povo de Deus,
um peregrino em busca de um lar definitivo, cuja verdadeira pátria é celestial. A carta aos Hebreus captura isso com precisão, apresentando Abraão não como um herói de conquistas, mas como um peregrino que, pela fé, habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, vivendo em tendas enquanto aguardava a cidade com fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. A fé abraâmica, portanto, é menos sobre possuir e mais sobre esperar, menos sobre garantir o futuro e mais sobre confiar no Deus que o garante. Essa mesma dinâmica de promessa e espera ecoa de volta ao jardim do Éden. A expulsão do paraíso não foi apenas um castigo, mas o início de uma história de retorno. A promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, proferida no Éden, começa a ganhar contornos históricos na linhagem de Abraão. Cada geração após ele, Isaque, Jacó, as 12 tribos, carrega essa semente da promessa, mesmo em meio às suas falhas e desvios. A nação que surgirá não será definida por sua força militar ou superioridade moral, mas pela sua origem sobrenatural e pelo propósito de ser canal de bênção. O chamado de Abraão, portanto, é o ponto de virada, onde a história humana deixa de ser uma repetição do ciclo de pecado e juízo para se tornar a narrativa de uma redenção em andamento. Deus não abandona a criação corrompida. Ele escolhe um homem e sua família, para neles iniciar a obra de restauração, que, no plano eterno, abrangerá todos os povos. Aqui reside um convite profundo para o leitor contemporâneo. A fé de Abraão não é um relicário do passado, mas um modelo vivo. Ela nos confronta com nossa própria tendência de buscar segurança no visível, no território conquistado, nos recursos acumulados, nos planos infalíveis. O chamado de Abraão foi um chamado para o desconhecido, para confiar na palavra de um Deus que se revela progressivamente. Sua disposição em sacrificar Isaque no Monte Moriá não era um teste de crueldade divina, mas a purificação última de seu apego. Ele estava disposto a perder a própria promessa, o filho, porque sua confiança estava no Deus da promessa, não na promessa em si. Essa é a fé que agrada, não a que exige garantias, mas a que se agarra ao caráter fiel de Deus, quando todas as evidências apontam para o contrário. A história, então, se move do caos inicial à promessa selada, mostrando que o propósito de Deus para a humanidade não foi anulado pela queda, mas reorientada através da graça e da aliança. O jardim perdido será um dia restaurado, e a nação que nasce de um casal estéril será a semente de uma nova criação, onde o trabalho não será mais labuta, a relação não será mais conflito e a nudez não será mais vergonha, mas a transparência de uma comunhão plena e restaurada com o Criador. A narrativa de Gênesis em sua totalidade é o primeiro ato de um drama de reconciliação que se desdobra através da história, convidando cada um a entrar não como espectador, mas como personagem nessa história de fé, chamado a deixar seus ares pessoais e a caminhar para um futuro prometido, ainda que invisível. A narrativa de Gênesis, em seu movimento majestoso do caos à promessa, não se encerra simplesmente com a história de Abraão. Ela culmina na revelação de um padrão divino que redefine toda a relação entre o Criador e a criação. A fé de Abraão, testada e refinada no Monte Moriá, não é um episódio isolado de heroísmo, mas a encarnação de uma nova forma de existência no mundo, uma vida fundamentada não na posse, mas na promessa, não na garantia, mas na fidelidade do doador. Ao estar disposto a entregar Isaque, o próprio veículo da promessa, Abraão descobre que o objeto último de sua fé era o Deus que sustenta todas as promessas, mesmo que estas pareçam ser destruídas. Esse é o clímax teológico, a fé que se agarra ao caráter de Deus quando todas as evidências sensoriais contradizem a esperança. A bênção para todas as famílias da terra, selada na aliança, não é um plano B após a falha humana, mas o propósito original, que agora flui através de um canal humano imperfeito, mas obediente. A história volta ao seu início. O caos do Éden, onde a desobediência gerou morte e separação, é confrontado pela obediência de Abraão, que gera vida e abre o caminho para a bênção universal. A descendência numerosa como as estrelas começa não como um fato biológico,
mas como uma realidade espiritual, uma linhagem de fé que transcende a carne. O chamado para deixar Harã ecoa o chamado para deixar o Éden. Ambos são exódios de confiança, abandonando a segurança do conhecido para habitar na tensão da promessa. A tenda de Abraão em Canaã, terra que ele não possuiria em vida, torna-se a metáfora perfeita da existência peregrina do povo de Deus através da história. A nação que nascerá dele não será definida por fronteiras, mas por sua vocação de ser bênção. Esse é o fio vermelho que costura toda a narrativa. A intenção criadora de Deus, corrompida pela rebelião, é resgatada e redirecionada através da graça e da fé. O jardim perdido não é apenas uma memória de uma inocência idílica, mas um tipo, uma sombra profética da restauração final. A nudez que trouxe vergonha será um dia trocada pela transparência de uma comunhão restaurada. O trabalho que tornou-se labuta após a queda será transformado em serviço gratificante. A promessa feita a Abraão, portanto, é a primeira grande declaração de que a história não está fadada a repetir o ciclo de pecado e juízo. Ela inaugura um novo capítulo, um drama de reconciliação que se desdobrará através dos séculos. A palavra criadora que trouxe luz ao caos agora se faz palavra chamadora, que convoca um homem e nele começa a reconstruir o que foi quebrado. A conclusão desta parte da história não é um ponto final, mas um convite profundo. Ela convida cada leitor a reconhecer sua própria posição nessa narrativa. Somos todos herdeiros da promessa, chamados a uma fé que não depende de circunstâncias, mas se firma no caráter imutável de Deus. A jornada de Abraão nos confronta com nossa própria tendência de buscar segurança no visível, no tangível, no controlável. O verdadeiro legado de Abraão não é a terra de Canaã, mas a fé que atravessa desertos, que espera contra a esperança, que confia que o Deus que faz novas todas as coisas já está agindo, mesmo quando tudo parece silêncio e ausência. A história de Gênesis, em sua potência, nos assegura que o propósito eterno de Deus para a humanidade permanece. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e essa revelação começou com um homem que ouviu uma voz no meio da idolatria e decidiu caminhar. O chamado de Abraão é, em última análise, o chamado de todos: sair do Egito da autossuficiência e entrar na terra prometida de uma dependência confiante, onde a única garantia necessária é a fidelidade daquele que chama. A narrativa se fecha, portanto, não com um encerramento, mas com uma abertura. A promessa está selada, a linhagem foi iniciada, e o mundo aguarda o cumprimento final da bênção que começou com um sussurro no Éden e foi confiada a um peregrino de nome Abraão. A redenção está em movimento. Inspire-se na coragem e obediência de Abraão. Inscreva-se e curta o canal.